Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Então, vamos para o Giro? Começo contando que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O repórter Igor Cardim tem as informações. A primeira turma do STF referendou por unanimidade a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros destacaram o histórico de descumprimento de medidas cautelares e o risco de fuga, já apontado anteriormente. O laudo pericial da PF confirmou a tentativa de abrir a tornozeleira com fonte de calor. Com uso de microscópio, a perícia identificou ferro na área queimada e danos significativos no equipamento em comparação ao original. Bolsonaro segue detido na PF em Brasília, onde já recebeu alimentação da família e tomou banho de sol. Com Bolsonaro preso, o PL reuniu sua cúpula em Brasília para definir a estratégia da oposição a partir de agora. A Samantha Klein acompanhou. Após a prisão de Bolsonaro, o PL decidiu focar na anistia ampla e restrita ao ex-presidente e escolheu o senador Flávio Bolsonaro como interlocutor da pauta na Câmara e no Senado. A oposição também pretende utilizar o racha entre o governo e a cúpula do Congresso para avançar com a matéria. Já os governistas dizem que a proposta é juridicamente insustentável. E o clima esquentou entre governo e Congresso. Os presidentes do Senado e da Câmara romperam relações com importantes articuladores do PT nas casas. Alvo da irritação de Davi Alcolumbre, Jorge Messias começa a fazer corpo a corpo com os senadores antes de ser sabatinado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes com a Isa Staciarini. Senado deve realizar a sabatina de Messias para o STF só em 2026. O adiamento ocorre em meio à dificuldade do advogado-geral da União de reunir os votos necessários, além do rompimento dos presidentes da Câmara e do Senado com líderes do governo. Alcolumbre ficou irritado por não ter sido avisado pelo presidente Lula da indicação. O líder do governo fala em necessidade de esfriar o ambiente. Agora, falando de noticiário internacional, o governo da Rússia rejeitou nesta segunda-feira a contraproposta feita pela Ucrânia e parceiros europeus ao plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. Em meio às negociações que acontecem em Genebra, o presidente americano Donald Trump voltou a acusar a Ucrânia de não demonstrar gratidão pelo apoio oferecido por Washington. Também nesta segunda-feira, Trump conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping. O presidente americano afirmou que a conversa foi muito boa e que aceitou um convite feito pelo líder chinês para visitar Pequim em abril, assim como convidou Xi Jinping para uma visita aos Estados Unidos ainda neste ano. E o cantor Jimmy Cliff, lenda do reggae, morreu aos 81 anos. De acordo com um comunicado divulgado pela mulher do cantor, Latifah, o músico sofreu uma convulsão seguida de pneumonia. Jimmy Cliff é considerado um dos pioneiros do reggae e responsável por levar o gênero ao cenário internacional. O músico jamaicano ganhou 2 Grammys com os álbuns Cliffhanger, de 1985, e Rebirth, de 2012. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.com.br ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.